Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante, para você aluno do Centro de Treinamento Elite. Então a gente já falou aí sobre o período pré-colonial, tá? A chegada aí à descoberta do Brasil até um pouco antes, até 1530. E hoje nós vamos falar sobre capitanias hereditárias e governo geral, para que a gente englobe isso aí e entenda bem do que se trata a capitania hereditária e o governo geral, tá? Então, eu fiz essa pequena ilustração aqui, tá? Mas vai estar aparecendo na tela de vocês aí nesse exato momento a imagem da separação das capitanias hereditárias. Então, a capitania hereditária teve início em 1534, tá? Mas vamos falar primeiro de como chegamos a essa capitania hereditária, tá? Então vamos continuar da onde a gente parou na aula passada. Então, até 1530 não tinha tido nenhum tipo de expedição colonizadora vinda para o Brasil. Então nós tivemos a primeira expedição aí feita por Martinho Afonso de Souza, tá? Que foi o cara que fez a primeira expedição colonizadora no Brasil, tá? Então ele também criou a primeira vila em 1534, ele criou a primeira vila de São Vicente, que fica no estado de São Paulo. Tá? Então essa foi a primeira vila, e lá também foi criado o primeiro engenho de cana-de-açúcar. Então Martinho, quando ele veio para o Brasil, Martinho Afonso, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe com ele algumas mudinhas de cana. Então a cana-de-açúcar ela já era comercializada na Europa, tá? Já era conhecida. Esse açúcar brasileiro que foi produzido no Brasil já era vendido na Ásia, tá? Nas Índias, tá? Então já tinha esse tipo de mercadoria lá, já era conhecido a cana-de-açúcar. Por isso, Portugal decidiu investir na produção de cana-de-açúcar, para fazer o açúcar mascavo que a gente conhece hoje como açúcar mascavo. Tá? Então a Índia já tinha aquele tipo de mercadoria, uma mercadoria muito cara, tá? Procurada, mas de baixa escala. Tá? E aí o Brasil deu uma subida nessa escala dessa produção do açúcar. Tá? Então no século V já era produzido esse tipo de açúcar, o açúcar brasileiro, o açúcar que nós conhecemos como açúcar mascavo, lá nas Índias, tá? Onde tinha a maioria das especiarias, a maior proximidade de especiarias era na Índia. Então eu fiz essa pequena separação aqui e deixei aqui Pernambuco bem marcado no mapa e São Vicente, tá? Logo a gente vai entender. Aqui tem escrito Tordesilhas, por quê? Por conta da linha do meridiano que dividia a parte de Portugal e a parte da Espanha. Tá? Então vamos entender. Em 1534 foi criado um sistema de colonização. O que era esse sistema de colonização? Era basicamente as capitanias hereditárias. Tá? Então foram divididos em 15 partes, tá? 12 donatários, ou seja, eram 15 capitanias com 12 donos. Né? Então tinha alguns donos aí que tinham terras a mais do que os outros. Tá? Então a coroa decidiu doar essa terra. Né? Logo a gente vai entrar aqui nos documentos. Então eram 12 donatários. Cada donatário ele tinha sua parte de terra e tinha os dois documentos, tá? Os dois documentos principais que tornavam eles donos dessa terra, né? Donos da terra, né? Entre aspas. Por que entre aspas? A terra pertencia da mesma forma à coroa portuguesa. Eles estavam meio que terceirizando a colonização do país. Por quê? Com todas as expedições que tiveram em torno de Portugal e Brasil, criou um gasto muito grande para a coroa. Criou-se também um lucro muito grande, porque da casca do pau-brasil era feito a tinta vermelha, né? Uma tinta que era muito popular naquela época entre os portugueses, entre o mercado europeu. Então essa tinta portuguesa vinha das cascas do pau-brasil. Ainda mais, né? Do pau-brasil também eles faziam aí os seus barcos, né? Suas embarcações por conta da resistência da madeira do pau-brasil. Então o pau-brasil foi a primeira forma econômica de Portugal com o Brasil, metrópole e colônia, a primeira ligação nessa questão de economia, tá? De forma econômica se dizendo. Então, foi por conta do pau-brasil. Tá? Então vamos lá, a gente já sabe que foram divididos em 15 partes, aquela pequena pedaço de terra, né? Aquela pequena ilha que Portugal chamava Ilha de Veracruz, que logo vinha a se chamar de Terra de Veracruz. Tá? Então eles dividiram em 15 partes e distribuíram para 12 donatários. Tá? Desses 12 donatários, cada um deles tinha 2 documentos. Qual que eram esses documentos? O primeiro documento era o documento de doação, era a carta de doação, onde Portugal dizia, né, que o donatário ele era dono da terra, né, meio que dono da terra. Então, tipo assim, ele era dono da terra e não era dono da terra. Se Portugal visse que ele não estava cumprindo, né, a risca
tudo que Portugal tinha mandado na carta foral, tá? Na carta foral, a terra voltava a ser de Portugal e Portugal escolheu outro donatário. Então essa segunda carta foral era a carta que vinha escrito os direitos, tá? Eu separei alguns mais importantes e os deveres, que eu separei também alguns mais importantes aqui para mostrar para vocês. Tá? E por que houve essa terceirização? Né? Portugal tinha tido um gasto muito grande e aí o rei teve a brilhante ideia de fazer o quê? Terceirizar a colonização do país, criando essas cartas e criando um sistema independente, onde a colônia não necessitaria da coroa para poder se manter, tá? E não geraria mais gastos à coroa. Então, o documento de doação é o documento, o foral dizia os direitos, né? Esses aqui foram os principais direitos, que tudo que fosse especiaria ou riqueza da terra que fosse explorada e encontrada pelo donatário, parte do lucro era do donatário e parte do lucro era de Portugal, pertencia à coroa. Também foram feito o sistema das cismarias. O que era isso? Era a parte de terra que o donatário tinha o direito de doar para ajudar a manter as terras, para ajudar a explorar, tá? Então a cismarias foi criada com isso. Tá? Lembrando também que Portugal, se ele quisesse, se a coroa quisesse doar também cismarias de todas as capitanias, ela poderia, né, doar essas cismarias também. Então era uma forma de uma... O que eram cismarias? Eram latifúndios. O que é latifúndios? Tá? Fazendas. Eram pequenas? Não, eram grandes pedaços de terra. Quando a gente fala de forma economicamente, né? Economia de Portugal, economia metrópole e colônia, a gente tem que lembrar que eram terras grandes, eram grandes pedaços de terra. Era dividido, logo depois isso aqui vinha se chamar de Estado, Tá? Lá para frente, com a velha república, a gente vai entender isso aí. Tá? Então, foram grandes pedaços de terra. Então, quando falava assim de latifúndio, eles não estavam falando de uma pequena fazendinha que pegava uma pontinha aqui do mapa, tá? Era um pedaço bem grande de terra. Tá? E aí, tinha as cismarias e escravizar nativos, né? Então, eles tinham o direito da escravização, eles poderiam escravizar os nativos daquele país, tá? daquela ilha. Quem eram os nativos? Até o prezado momento se tratava dos indígenas. Então eles poderiam escravizar os indígenas. Tá? Era um direito deles escravizar os indígenas para obter lucro da terra para poder dividir com a coroa. Tá? Então isso aí a gente já consegue compreender a maneira que foi feita. Qual que eram os deveres do donatário? Então o donatário ele tinha que povoar sua terra, né? Então a sua capitania tinha que ser povoada. Ele tinha como dever também explorar a terra atrás de metais preciosos, né, trazendo alguma forma de lucro para Portugal. Manter a terra. O que é manter a terra? Ele tinha que arcar com os gastos daquela terra, né? Ou seja, se tivesse que fazer uma mineração, o donatário tinha que arcar com os gastos daquela mineração. E a segurança da terra, né? Ou seja, a segurança da sua capitania, né? Ele não poderia deixar ninguém de fora invadir as terras dele. Por isso que antes disso teve a expedição guarda costeira, né? Que eles vieram para evitar invasões da França, evitar invasões de qualquer outro país que tivesse a fim de ocupar as terras que eram terras, até o prezado momento, terras portuguesas, que eram da colonização portuguesa. Tá? Então, a gente entendeu tudo isso aqui, mas vamos lá. A capitania hereditária ela não funcionava, então ela teve um fim, ela foi encerrada. Tá? Por quê? Em 1549, a capitania hereditária ela foi encerrada. Primeiro, faltava comunicação com a coroa, ou seja, cada donatário, né, que tinha a sua capitania, ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua capitania, de explorar a sua capitania e fazer render lucros para a coroa. Porém, a coroa não dava um suporte. Tá? Então, qualquer outro país que visse de fora pela costa para poder entrar, era a responsabilidade do donatário expulsar esse pessoal que vinha. Tá? Muitos desses donatários, só uma curiosidade para vocês, que às vezes pode chegar a cair em prova, em concurso, tá? Muitos desses donatários, eles não eram casados, eram homens solteiros, né? Então, qual que era a ideia de povoar, né? Um dever que ele tinha de povoar. Então, ele era solteiro, ele tinha que gerar uma família ali dentro, pelo fato do catolicismo deles, né? Então, o cara era católico, ele tinha que gerar uma família, ele tinha que ter uma família. Ele não poderia ter relações oficializadas com nativos, porque os nativos eram politeístas, né? Então não eram católicos, não compartilhavam da mesma crença que eles. Então eles meio que estavam pecando perante a coroa, né?
perante a igreja se eles tivessem qualquer tipo de relação oficializada com os nativos. Então era extremamente proibido oficializar qualquer tipo de relação, qualquer tipo de ato com os nativos. O que a coroa portuguesa fez para ajudar a povoar? Mandou aí crianças, adolescentes, órfãos, para poder se casarem com esses donatários, ou seja, era um casamento à força, um casamento arranjado, onde as crianças e adolescentes aí que não tinham família, que eram órfãos, não tinham escolhas, era forçado a se casar com o donatário. Junto, né, com essas crianças também vinham o pessoal ali, aquele pessoal mais pobre, como é que se fala, Torres? Tinha os clérigos e os plebeus. Né? Então os plebeus eles vinham junto aí dessas navegações dessas pessoas para poderem trabalhar na terra, para poderem ter um tipo de sustento melhor. Né? Então eles vinham, muitas vezes eram eles que ajudavam na questão da escravização, eram eles que fiscalizavam os índios, eram eles que logo mais viriam a escravizar, a vigiar, né, fiscalizar os negros. Tá? Né, os plebeus lá em Portugal eles não tinham voz ativa, né, era apenas aquele povo jogado, povo pobre daquela parte do país. Né, enquanto os nobres eles tinham poder ativo dentro da coroa, eles tinham opção, eles tinham a questão da voz. Né, eles conseguiam conversar, falar, gesticular e conseguir alguma melhoria para eles, enquanto os plebeus não conseguiam esse tipo de ajuda, né? Eles não tinham esse tipo de retorno vindo da parte da coroa. Tá? Então aqui no Brasil eles iam conseguir ter uma voz um pouco mais ativa. Por quê? Uma voz um pouco mais ativa. Existiam os nativos, né? Que não eram portugueses, não eram catetizados, então eles eram simplesmente escravizados por isso, tá? Porque eles não tinham um tipo de ligação com Portugal. Tá? Então, mais ou menos isso aí foi o que fez esse pessoal vir para poder ajudar a colonizar, ajudar a explorar a terra, ajudar a manter a fiscalização em cima dos nativos. Né? Eles iam ter uma voz um pouco mais ativa dentro da colônia do que da metrópole. Né? Então a colônia tinha alguém que era abaixo deles, que eram os nativos, logo mais os donatários, que era a nobreza, né? E ia escutar eles. Então eles iam, foi aproximado a questão econômica. A distância social, tá? A distância social deles em Portugal era uma distância enorme, e já dentro da colônia era uma distância menor. Então, se cair numa questão de concurso público, de uma prova do Enem, significa o quê? Se cair a seguinte questão lá dentro: o que fez reduzir o espaço, né, a distância socioeconômica, tá? Socioeconômica dos plebeus portugueses e da nobreza portuguesa, né, aqui dentro da colônia? O que foi que fez essa distância se reduzir essa distância? Então é exatamente isso, porque abaixo dos plebeus havia os nativos, tá? Em Portugal não havia nativos diferentes lá, os nativos de lá eram os portugueses, que já eram catetizados, já eram educados da forma dos portugueses, então não tinha essa diferença, né? Entra naquela questão, tipo de uma pirâmide, né? Tipo assim, às vezes você tá embaixo lá, para chegar ao topo tá difícil, aí você vai para um local onde você tá meio ali no meio e tá meio agradável. Essa é a grande questão. Quando você não tá se sentindo bem, não está adequado ao local, você tem duas opções, né? Sair, se mudar ou aceitar. E aí, aqueles plebeus que não queriam aceitar aquela situação, queriam alguma coisa melhor, eles vinham para o Brasil, para a colônia, porque aqui eles tinham uma voz ativa, né? Então eles conseguiam gesticular com a coroa, conseguiam gesticular com os donatários que ia levar aquilo ali deles. Então eles tinham um tipo de conversa, eles tinham o hábito de conversarem entre eles para poder resolver o problema da capitania, né? Que era a obrigação do donatário manter a terra e fazer também a segurança da terra deles. Né? Então, poxa, tudo aqui é costa, cara. Tudo aqui faz parte de costa. Então, para algum outro país chegar com uma embarcação e tentar tomar, era muito simples, era muito fácil. E eles tinham que manter isso aí. Então, eles não tinham comunicação com a coroa nessa parte também. Boa parte dos donatários não vieram para o Brasil, né? Ou seja, boa parte dessas terras aqui não foram povoadas. Os donatários simplesmente não vieram, tá? Não saíram de Portugal para vir tomar conta de suas terras. Então esse foi um segundo motivo. Então estava tendo muita invasão às vezes no local onde não tinha ninguém para tomar conta, para fazer a segurança daquela terra. Então a terra estava sendo invadida. Né? A terceira, né, que é a independência das capitanias. A independência das capitanias do quê? Pernambuco era uma capitania independente
de São Vicente. Tá? Então, exemplo, né? Pernambuco e São Vicente eram capitanias totalmente uma independente da outra. Cada capitania tinha sua função econômica, né? E todas elas tinham sua própria economia, diferente da outra. Então, Pernambuco tinha sua economia, São Vicente tinha sua economia. Então, era como se fossem países diferentes. Né? Um país ajuda o outro se quiser, se não quiser, eles não ajudam. Então, se São Vicente fosse invadido e Pernambuco tivesse que ajudar São Vicente, ele não tinha essa obrigação de ajudar São Vicente. Ele já tinha a própria terra dele, ele já tinha a sua própria capitania para poder tomar de conta. Então, ele não ia ajudar São Vicente. Então, esse foi um dos motivos de ter sido criado também o nosso governo geral. Tá? Então, só para a gente entender, capitania hereditária, só para a gente dar uma revisada, né? Capitania hereditária, a gente sabe que era um pedaço de terra que era chamada de Ilha de Veracruz, que logo depois, com a expansão, o governo geral, vinha a se chamar de Terra de Veracruz, tá? Então a gente está aqui, ó, na linha do meridiano, que tem a Tordesilhas, né? Tratado de Tordesilhas, por esse nome Tordesilhas. Pernambuco, São Vicente foram as únicas capitanias hereditárias que sobreviveram, né? Que se manteram, tá? Que teve um lucro significativo para Portugal. Né? Pernambuco, com a sua seu grande engenho de cana-de-açúcar, tá? E São Vicente também tinha seu engenho, mas São Vicente também tinha um gado. Tá? Então eram duas coisas que estavam ali paralelamente se acompanhando. Então, tipo assim, a gente vai entrar na questão, tá? A gente vai entrar na questão do ciclo do açúcar e a gente também vai entrar na questão do ciclo, né, do gado, né? Do que foi o gado dentro da colonização. Tá? Então, o açúcar em Pernambuco, a gente sabe que com a mão de obra indígena não estava rendendo tanto, mas Pernambuco se mantinha. Pernambuco tinha isso, o canavial, tinha a sua casa de coleção. Tá? Então eles conseguiam fazer o açúcar, já estavam produzindo açúcar para Portugal. Então, economicamente, Pernambuco se mantinha e São Vicente também se mantinha. Por que São Vicente se manteve? Né? Na primeira expedição que a gente falou, em 1532, né, Martinho trouxe a questão da cana para São Vicente. Ou seja, São Vicente foi a primeira vila que teve. Tá? Então, Martinho montou a sua vila, né? Teve a vila, e ele cultivou cana lá dentro. Tá? Mas Pernambuco já teve seu engenho, aqui teve o primeiro engenho, nosso primeiro engenho foi em São Vicente. Mas Pernambuco se destacou por conta do clima, por conta do relevo, né, que tinha mais ali a Nordeste. Tá? Então Pernambuco teve a sua grande exportação de cana, a sua grande exportação de açúcar, na verdade. Então ele estava vendendo para a coroa. Logo mais a gente vai fazer também a ligação metrópole e colônia. Tá? Porque existia um tratado, existia um pacto colonial, onde a metrópole podia sugar, basicamente é isso, tá? Bem grosseiramente falando. A metrópole sugava a colônia e a colônia tinha que se virar para poder dar lucro à coroa. Tá? Então, basicamente é isso. Então, a metrópole sugava a colônia, mas a colônia era independente financeiramente. Porque a colônia não sobrevivia só da plantação de cana. A colônia tinha também plantação de mandioca, plantação de feijão, né? Já tinha ali a sua plantação de batata. Então ela se mantinha economicamente, elas giravam ali entre elas. Tinha também a carne, né, do gado. Né? Então, assim, o Brasil ele sempre, mesmo aqui no começo, ele conseguia se manter economicamente. Né? Mas aí teve o nosso sistema de colonização, que foi as capitanias hereditárias, e teve também o sistema de governo geral, que é o que a gente vai entrar nele agora. Tá? Então a gente tem aqui o governo geral. Tá? O que é o governo geral? É uma espécie de pirâmide, né? Aqui, né, como se fosse uma espécie de pirâmide. Né? Então o governo geral foi especulado, ele foi criado, né? Começaram a conversar sobre um governo geral em 1547. Tá? Em 1548 eles amadureceram a ideia e oficializaram a ideia em 1549. Tá? Então o governo geral ele veio basicamente para poder consertar tudo que tinha sido feito de errado, tudo que foi errado, tá? Foi feito de forma errônea aí no período pré-colônia, aí nas capitanias hereditárias. Tá? Então esse governo geral veio para isso, para poder consertar a cagada que Portugal, né, que a coroa portuguesa tinha feito no período pré-colonial e aí com o pessoal das capitanias hereditárias. Tá? Então aqui as capitanias elas já não eram mais doadas, tá? Então essas capitanias elas rodavam, tá, em torno desse governo geral. Tá? Então como assim? Antes as capitanias, o Portugal escolhia um cara e poxa, aqui, essa terra aqui agora é sua, se você quiser cuidar da terra, você vai cuidar da terra. Agora não, já tem os capitães, já tem o pessoal
que são os caras aí responsáveis, são os donatários responsáveis das capitanias hereditárias, e esse governo geral veio exatamente para poder fiscalizar essa capitania hereditária, fazer de forma organizada, tá? Então vamos lá. Nós tínhamos, né, os capitães, né, o pessoal, os donatários das capitanias hereditárias, tá? E aí, por que capitanias hereditárias, tá? Hereditário, o que vem aí? Poxa, vai de geração para geração, ou seja, Portugal doava aquela capitania hereditária para alguma família, não para o donatário, mas para a família do donatário. Então aquela terra ia passando de geração para geração se fosse seguido ali as cartas. Também a carta formal. É isso mesmo. Né? Então, Portugal doava, né, a terra pro pessoal que era Suco de maracujá! Suco de maracujá! Portugal doava, né, essa terra, essa capitania hereditária para alguém, tá? E essa pessoa passaria essa terra, né, essa capitania hereditária de geração para geração, para os filhos dos seus filhos, até os tempos de hoje. Com o governo geral, né, não teve mais essa preocupação, porque não era mais doada as terras agora pertenciam realmente a Portugal, e os donatários eram como se fossem aqueles prefeitos dos locais. As terras eram deles em si, né, pelo tratado que tinha sido feito antes, pelas 2 cartas oficiais que davam direito da terra para eles, mas não foi feito bem dessa forma, tá? Então eles eram como se fossem prefeitos locais, dentro de cada um, dentro da sua capitania hereditária. Aí tinha também o ouvidor-mor, que era o cara da justiça, tá? Então, ou seja, qualquer crime cometido dentro da colônia não precisava ser julgado em Portugal. Não precisavam levar o cara até Portugal para poder ter o julgamento lá. Então, o próprio ouvidor-mor vem de quê? Né? De maior. Então, tudo que tiver o termo mor significa o maior. Quer dizer que só tinha ele como ouvidor? Não, mas ele era o cara que era o chefe, entendeu? Então, o ouvidor-mor, ele era o chefe daquilo ali, era ele que fazia, ele que julgava de todos os crimes. Ministro da Justiça. Tipo o ministro da Justiça, exatamente. Então, o ouvidor-mor é como se ele fosse o ministro da Justiça, tá? Tinha também o provedor-mor, né, que era o cara que cuidava da fiscalização. Que fiscalização? Fiscalizava as capitanias hereditárias, fiscalizava as terras, o lucro, se estava sendo feito o repasse corretamente para a coroa, se não estava tendo nenhum tipo de roubo, tá? Então, ministro da Fazenda. Tipo o ministro da Fazenda, tá? Então é mais ou menos esse mesmo tipo de coisa, tá? Então, esse provedor-mor, ele fazia a fiscalização de todas as capitanias. Tá? E o capitão-mor, que era o cara como se fosse o ministro da Justiça. Tá? Então, o capitão-mor cuidava da segurança. Tanto que tem várias e várias cidades aí no Brasil, como algumas que a gente vai citar agora, que tem cidades, né, estados de costa, tá? Que funcionavam da seguinte forma: eles construíam barreiras lá, com canhões apontados para o mar, para evitar que invasores viessem para a colônia. Tá? Então, esse era o capitão-mor. E o governador-geral, tá? Não era o governador-mor, mas era o governador-geral, era o cara que cuidava da política e levava tudo que está acontecendo para a coroa, né? Então ele levava tudo que está acontecendo para o Dom João III. Tá? Então o Dom João III sabia de tudo que estava acontecendo por conta desse cara aqui, ó. Então esse cara, ele cuidava de todos os outros. Então esse cara era o cara responsável por organizar a colônia de forma adequada. Tá? Então vamos lá. Teve 3 cabeças aqui que mudaram muita coisa no Brasil. Tá? Então vamos falar agora sobre Tomé de Souza, que teve início aí o seu governo de 1549 até 1553. Tá? Então Tomé de Souza trouxe com ele os jesuítas. Tá? Já tinham os jesuítas na colônia, porém eles ainda não tinham força na colônia. Eles estavam aqui por conta do catolicismo de Portugal, para fazer algumas missas. Tá? Então, para esse tipo de ocasião. Né? Então, com a vinda de mais jesuítas para a colônia, eles vieram na verdade para poder ganhar fiéis, por conta dos protestantes. Tá? Então, Lutero, né? Estava tendo aí Lutero, então teve os protestantes aí, e por conta disso eles estavam perdendo força em Portugal. Né? Então eles vieram para poder ganhar fiéis, catequizar os índios, né? Os nativos, os indígenas. E aí, em 1553, aí, no final do governo de Tomé de Souza, eles criaram aí, o primeiro colégio jesuítico, tá? Na Bahia. E ao redor desse colégio foi fundada a cidade de Salvador. Nós temos aqui também Duarte Costa, né, que teve início do seu governo sucedendo aí o Tomé de Souza em
Então, em 1553, ele ficou até 1558. E aí, junto com Duarte, teve a revolta dos jesuítas. Por quê? Eles já tinham catequizado os índios, então eles já tinham educado os índios. E quando eles catequizaram os índios, eles se tornaram povo, como se fosse povo de Portugal, eles se tornaram irmãos, né? Então, por conta do catolicismo, eles não poderiam mais, os jesuítas decretaram que não escravizasse mais o índio. Então, os índios já tinham seus costumes. Né? Dizem que os jesuítas não salvaram os índios, educaram os índios, catequizaram. Não. Né? Eles deixaram para trás todas as crenças que os índios tinham, as outras crenças, as outras religiões, os outros deuses que os índios tinham, para poder forçá-los a seguir o catolicismo. Tá? Então agora a gente vai falar de Mendes Sarr, tá? Foi o terceiro aí dos mais importantes governadores que nós tivemos. Tá? Então Mendes Sarr, ele tinha várias outras preocupações, como a invasão dos franceses no Brasil. Tá? Então ele pacificou, a primeira coisa que ele fez, ele pacificou a situação que tinha com os jesuítas. Tá? Então, no governo do Duarte Costa não houve essa pacificação, né? Não deixaram de escravizar da mesma forma que estavam escravizando os nativos, né? Os indígenas. Então, ele resolveu essa situação, fazendo o quê? Ele deixou de escravizar boa parte, ou seja, libertou boa parte dos indígenas que eram escravos, né? E prometeu aí uma nova forma de escravidão, que foi com os negros, né? Com os africanos. Então, por isso, deixou de existir a escravidão indígena, tá? Então, ele prometeu para os jesuítas essa nova forma de escravidão em que ele iria libertando aí os nativos, conforme ele fosse se organizando, para não deixar também a economia de Portugal. Lembra que eu falei lá atrás, quando Pedro Vaz da Caminha escreveu a primeira carta, que vinha escrito na carta, que eles tinham que salvar esse povo, né, o povo nativo, que eles tinham que catequizar, educar esse povo nativo. E foi exatamente isso que Tomé fez. Tomé trouxe os jesuítas para poderem catequizar esse povo. Mas esse povo era o que estava rendendo economicamente com a cana-de-açúcar para a coroa, né, para Portugal. E aí, como é que ia chegar a ponto dos jesuítas falar, pô, não tem como, para de escravizar esse povo. Quem ia trabalhar, né? Quem ia conseguir manter a economia de Portugal? E aí eles começaram, Mendes Sarr começou a estudar uma nova forma de escravidão, né? E aí surgiram os negros africanos. Tá? Então ele tinha ali a preocupação muito maior do que resolver a situação com os jesuítas, né? Que era expulsar os franceses da terra brasileira, tá? Expulsar os franceses da colônia. Os franceses eles estavam na costa do Rio de Janeiro, tá? Então eles estavam lá no Rio de Janeiro, lá na costa do Rio de Janeiro, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo alianças com as tribos indígenas. Lembra que eu falei aqui para vocês agora, que ele deixou de escravizar boa parte, ainda tinha boa parte dos indígenas que não tinha aceitado ser catequizado, não tinha aceitado essa nova forma de crença, tá? Então, faziam alianças com várias tribos, né, prometendo para os nativos o que? A liberdade, né, que se a França viesse colonizar, né, o Brasil, a colônia, se o Brasil fosse colônia da França, os índios não seriam escravos, né, que eles iam ter outra forma de trabalho. Né? Então os índios já viram um ponto positivo aí. Né? Então, tipo assim, poxa, Portugal veio, já está escravizando a gente, não quer ensinar a gente outra religião, não quer deixar a gente ter a nossa mesma crença, enquanto os franceses falaram que a gente pode, que eles vão vir, vão fazer o trabalho deles aqui, vão explorar o que eles tiverem de explorar, a gente vai continuar livre, vai continuar tendo a nossa própria crença, a gente vai ser meio que um povo diferente. Tá? Então, esse foi o fato que fez os indígenas, né, os nativos, se aliarem à França. Tá? Então, o que eles fizeram? O que Mendes Sarr bolou? Mendes Sarr foi fazendo vários fortes, tá? Em volta da onde os franceses estavam. Então ele foi encurralando os franceses num único ponto. Né? Então eles trouxeram os franceses, meio que centralizaram os franceses, obrigando eles a se retirarem. Tá? Então depois que Mendes Sarr conseguiu fazer isso no governo dele, foi fundado o estado de Rio de Janeiro. Tá? Então quando conseguiram expulsar os franceses, foi formado o estado de Rio de Janeiro. Ou seja, né, cada governador geral que veio para o Brasil foi fundada uma cidade, foi fundada um estado, teve construções por parte desses governadores gerais. Né? Então eles vieram realmente para poder consertar tudo aquilo que eles tinham deixado a fazer no período pré-colonial e com as capitanias hereditárias. Tá? Então essa correção foi uma ideia da coroa, né? Foi amadurecida, foi escolhida a dedo
esses governadores gerais? Por que escolhido a dedo? Eles precisavam ser da confiança da realeza, né? Precisavam ser da confiança do rei de Portugal, para poder repassar tudo o que estava acontecendo. Então, na próxima aula a gente vai entender um pouco sobre a economia colonial. Tá? Então vamos aprender sobre a economia colonial e vamos entender também o início da escravidão, né? O início da escravidão africana no Brasil. Tá? Então espero vocês até a próxima aula, tá? Não deixem de estudar. Assista também, se você não assistiu, assista aí a aula, tá? Período pré-colonial.